Bom dia! Hoje, domingo, dia 8 de agosto de 2021. Dia de cearmos, de termos comunhão uns com os outros. Dia de partirmos o pão, ainda que ausente no corpo, mas presente em espírito. Dia de se comemorar também aí pela Igreja Católica e pela tradição de alguns países, Dia dos Pais. Graça, paz e misericórdia vos seja multiplicado da parte do nosso Senhor Jesus para todos nós. Nós terminamos a ministração passada falando acerca das 4 últimas igrejas. Concluímos, graças ao Senhor pela bondade e misericórdia, falamos sobre as 4 últimas igrejas, que é Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Hoje, nosso sentimento é falarmos da edificação da igreja. Sabemos que a igreja está em caminho para ser edificada. O objetivo é que todos sejamos juntos edificados para um dia podermos vivermos eternamente com o nosso Senhor. Hoje nós vamos ler, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, mas antes nós vamos estar orando, colocando esse tempo na mão do Senhor. Senhor, graça te damos porque deitamos e porque levantamos. Graça te damos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que é o motivo maior, Senhor, de não sermos consumidos. Agora, Senhor, permita que possamos estar tocando na tua palavra, Senhor, com condição de avançarmos, para juntos podermos ser edificados. Senhor, seja conosco, seja nosso ajudador, nosso condutor, nosso orientador. A todos que estão ao alcance desse áudio, possamos desfrutar, Senhor, em espírito e sermos edificados mutuamente. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para sempre. Vamos abrir 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4 e do verso 5, Chegando vós para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados, casas espirituais. Só até aqui. Sabemos que o objetivo do Senhor é que todos possamos ser edificados. Numa grande casa, há vaso para honra e vaso para desonra. Também sabemos que a casa do Senhor é uma casa, uma grande família. Todos ao qual o Senhor chamou para ser salvo. Nós podemos ver isso na ministração passada, quando falamos acerca das 4 últimas igrejas, que é o qual vai até o final, até a volta do Senhor. Hoje vamos falar da edificação, o sentimento da edificação, algo que Deus está fazendo com a sua igreja, edificando-os todos com uma finalidade, de podermos alcançarmos o reino, para que o reino possa vir e trazer justiça à terra. Vejamos o material da edificação da igreja. A igreja é preciosa, a igreja ela é algo que está no coração de Deus, está no sentimento de Deus. E a gente precisa ser trabalhado todos os dias para sermos colocados na posição correta de podermos agradar o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu gostaria de também a gente irmos lá para 1 Coríntios. É muito importante nós colocarmos como pano de fundo 1 Coríntios. Muito interessante nós entendermos essa posição de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1.
Primeira epístola dos primeiros Coríntios, capítulo 1, versículo 9, é muito significante nós entendermos. E o versículo 10. Aqui é a expressão do sentimento do apóstolo Paulo para a igreja dos Coríntios, que vivia numa desordem. Né? Fiel é Deus, pelo qual foste chamado a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está afirmando que o Senhor é fidedigno, que o Senhor é fiel. Agora no versículo 10, rogo-vos, porém, irmãos, esse é o sentimento de Deus que está no coração do apóstolo. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei tudo as mesmas coisas, e que não haja divisão entre vós, mas que estejais perfeitamente unidos no mesmo mente e no mesmo parecer. Isso é muito importante nós entendermos o sentimento e o desejo do coração do apóstolo. O apóstolo Paulo, ele tinha um sentimento para a igreja dos Coríntios. Esse era o encargo que o apóstolo Paulo tinha para a igreja dos Coríntios, que todos pudessem falar todas as mesmas coisas e que eles pudessem viver harmoniosamente, unidos no mesmo parecer. Mas infelizmente a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta é contra principados, contra os demônios, espíritos que estão nessas regiões celestiais. E ele provoca essas dissensões, essa divisão no meio do povo de Deus. E a igreja de Coríntios foi uma igreja que nos trouxe esse exemplo, uma igreja que vivia em desordem, em desunião, né? Uma igreja que vivia cada um buscando os seus próprios interesses, levando uma vida natural, alguns até com vidas malignas e outros com vidas almáticas, vivendo totalmente na esfera da alma. Mas o sentimento do apóstolo que tinha encargo sobre a igreja de Coríntios, era justamente fazer com que o povo vivesse em unidade, para que pudesse sermos edificados. Uma igreja em divisão, ela não consegue ser edificada. Nós falamos aqui que o apóstolo Pedro, né, fala acerca de pedras que vivem, rejeitadas sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Nós sabemos que a igreja tem uma preciosidade diante do Senhor. Porém, se ela não estiver vivendo em unidade, vivendo num amor desse Senhor para ser edificado mutuamente, ela não consegue esse objetivo. Ela não consegue esse objetivo. Ela vai errar nos seus materiais. Né? Existem 3 materiais que agradam o sentimento de Deus. Né? Pedras preciosas, ouro e prata. E existem 3 materiais que não agradam o Senhor, né? Que serão colocados a provas, que é o caso da palha, madeira e feno. Então são 6 materiais ao qual a igreja está se confrontando. Qual dessas nós estamos edificando? Qual dessas nós estamos sendo alicerçada para um dia sermos colocados diante do tribunal de Cristo? Esse é um sentimento forte que o apóstolo Paulo teve quando ele leu o capítulo 10, o versículo 10 de 1 Coríntios, do capítulo 10. Veja, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todas as mesmas coisas, e que não haja divisão entre vós, mas que estáis perfeitamente unidos no mesmo parecer. Em outra tradução está na mesma mente, né? E no mesmo parecer e na mesma opinião. Então, o sentimento do apóstolo é que todos estivessem em harmonia com o desenvolver da edificação na palavra. A palavra é que traz o alicerce para a edificação. Por isso que hoje nós temos que ter uma boa consciência. Hoje, qual é o sentimento que nós estamos hoje presenciando? De vivermos uma vida para sermos edificados pregando o Evangelho do Reino.
O evangelho do reino é o evangelho que o Senhor deseja para que todos possam ser edificados, que é o evangelho do reino. Por isso que nós devemos anunciarmos o evangelho do reino, pregarmos o evangelho do reino, como está lá em Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Esse é o sentimento dos apóstolos. Esse era o sentimento do Senhor Jesus para que a igreja possa realmente trazer luz para as nações, que a igreja possa ser luz em meio a essas intensas trevas que cobre toda a cristandade. A cristandade vive em um mar de lama de confusão, envolvidas em coisas que não agradam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Escândalos e mais escândalos são patentes aos olhos da cristandade. E o Senhor quer tirar um povo fidedigno, né, para que possa ser edificado mutuamente. Esse é o sentimento do apóstolo Paulo para com a igreja dos Coríntios. Quando você lê esses 2 versículos, né, no início da carta do 1 aos Coríntios, né, quando ele lê claramente que ele diz, no versículo 9, fiel é Deus, pelo qual foste chamada a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E no versículo 10 que ele realmente conclui o sentimento do coração dele, quando ele diz, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todas as mesmas coisas. Isso é muito importante, isso é muito significativo. Unidade, expressão de unidade, expressão de ser um, expressão da igreja como um corpo vivo, que está sendo edificado, que está sendo trabalhado para ser colocado em uma posição de destaque no século vindouro. A grande esperança da igreja é voltar o direito de voltar à vida para reinar com Cristo durante 1000 anos. Serão momentos maravilhosos, serão momentos muito felizes por parte da igreja, quando estiver ali em um corpo incorruptível, em um corpo glorificado, trabalhando com o Senhor. E ela poder dizer, valeu a pena todo esse trabalho da edificação do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem esse desejo, esse sentimento, que todos possamos ser edificados mutuamente. Por isso que a divisão não vem de Deus. A divisão não é de Deus. Preste atenção nisso. Veja nesses dias, viver em divisão é algo que não é de Deus. Sai da divisão, diga não para a divisão. Diga sim à unidade da igreja, porque a igreja é uma. Por isso que ele diz, é um só corpo, um só Espírito, um só Senhor. A igreja é uma. E nós todos os dias temos que ter isso em nosso espírito, né? Ter isso em nosso espírito. Agora nós vamos desfrutar de um capítulo também que é muito significativo, de Filipenses. A igreja de Filipenses tinha no seu aspecto uma igreja que vivia numa normalidade. Mas olha o sentimento do apóstolo para a igreja dos Filipenses. Vamos lá em Filipenses, né? É muito importante nós entendermos esse sentimento dos Filipenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, o versículo 9. E é por isto que eu oro. Isso aqui é o apóstolo Paulo que está orando pela igreja dos Filipenses. E é por isto que eu oro, que o vosso amor cresça mais e mais, num pleno conhecimento e em todo discernimento espiritual. Olha que tradução rica. Quer dizer, a gente temos que crescer no conhecimento da palavra, né? Entender que temos que crescer no conhecimento da palavra
e discernindo espiritualmente o que não provoca a edificação. A igreja precisa ter esse discernimento, isso é maturidade. Isso é maturidade quando a igreja tem esse discernimento. E a igreja então vai seguindo avante com a finalidade de ser alcançado o grande objetivo, que é um dia de alcançarmos o reino, o seu reino. Nós temos uma finalidade aqui, que todos possamos juntos sermos edificados para um dia reinarmos, sabendo que existe um trabalhar do Senhor, sabendo que existe o crivo da cruz, que temos que tomar todos os dias as nossas cruzes. Para quê? Para que possamos juntos sermos edificados. E quando nós rejeitamos a cruz, evidentemente entra a mente, entra a alma, entra sentimento que não provém de Deus. Que não provém de Deus. E a gente precisa, nesse sentimento, estarmos claros acerca de sermos edificados mutuamente. Temos que ser edificados mutuamente. Temos que ser um com os outros. A igreja é uma. Esse é o sentimento do apóstolo. Olha o que ele fala, vou repetir aqui no versículo, é por isso que eu oro, para que o vosso amor cresça. Esse amor aqui é Cristo. Esse amor aqui é Cristo transbordando em nós, é Cristo crescendo em nós. Na medida em que Cristo cresce, esse amor também é visto uns pelos outros, suprindo as necessidades uns dos outros, sendo um, porque esse é o sentimento. Não tem outro sentimento. O sentimento é esse. Por isso que você precisa ter esse discernimento, para que possamos pelo Espírito. Em outra palavra, o apóstolo Paulo fala, ao Deus a quem eu sirvo em meu espírito. Porque o Espírito é quem conduz a alma. O Espírito é que vai dar condição da alma ver a verdadeira edificação. A divisão não é de Deus. A divisão é do diabo. A divisão não é de Deus. E quando a gente entende que nós estamos acima dos demais, isso já é uma posição de soberba. Isso já é uma posição de não tomarmos a cruz e de suportarmos uns aos outros. Temos que suportarmos uns aos outros. O Senhor chamou você para isso. O Senhor me chamou para isso. Se a gente não suportarmos uns aos outros, como nós vamos ter condição de que o Senhor possa nos suportar? Né? A nossa medida de misericórdia será medida pela misericórdia que nós agimos aqui em vida. A vida é um treinamento. Nós estamos sendo treinados todos os dias para juntos podermos chegar no tribunal de Cristo e sermos colocados à prova a nossa obra. Por isso que todos os dias nós temos que agradecermos ao Senhor e dizer, Senhor, venha a nós o teu reino. Um reino de justiça e de esperança, porque o mundo está longe da justiça. E a gente precisa muito estarmos com esse sentimento unido, buscando e apressando a volta do Senhor. Prega o Evangelho do Reino, anuncie o Evangelho do Reino. Diga que muito em breve Jesus vai voltar e vai estabelecer seu reino na terra. A cristandade ainda não conhece isso. Eu falo às vezes para os irmãos que estão aí em meio a essa cristandade, eles falam, eu nunca vi falar isso. Falam muito vagarosamente acerca do milênio, mas poucos compreendem. E a gente precisa ser esse holofote, a gente precisa ser esse megafone, a gente precisa estar anunciando, colocando em dias o verdadeiro Evangelho do Reino. Evangelizar é maravilhoso, agora devemos pregar o Evangelho do Reino. Devemos dizer para as pessoas que muito em breve Jesus vai estabelecer justiça na terra. Esse é o sentimento que Deus quer para a igreja, para que juntos possamos ser edificados. Por isso que quando lemos em Pedro, 1 Pedro 2,
ele fala para nós: chegando-vos para ele pedras que vivem. Que somos pedras vivas, rejeitadas sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Deus quer que sejamos pedras preciosas. E para sermos pedra preciosa, precisamos estar em conformidade com a edificação que o Senhor deseja em seu coração. Por isso que o sentimento é esse, o sentimento de sermos um e de sermos edificados mutuamente. Esse é o meu sentimento nessa manhã, domingo, Dia dos Pais, em que a cristandade toda comemora Dia dos Pais. Para nós entendermos que Dia dos Pais é todos os dias, Dia das Mães é todos os dias, porque a Bíblia diz: honrai pai e mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Amém, queridos? Esse é o nosso sentimento nesse domingo, que nós possamos juntos meditarmos nessa palavra e juntos podemos dizer: venha a nós, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, para que juntos possamos logo estar com o nosso Senhor. Amém, querido? Que o Senhor abençoe a todos, tenha um domingo de paz. Jesus é o Senhor!